Queridos, o Sermão do Monte está logo no início do Evangelho de Mateus, então ele quis colocar no começo, porque ele viu que era uma base para a compreensão de todo o restante, lembrando que Evangelho não é biografia. Biografia, a gente faz uma sequência histórica dos fatos, via de regra. Isso aconteceu primeiro, isso depois, isso depois, isso depois. Evangelho não é assim. Evangelho é um escrito para produzir fé. Ele não tem um caráter histórico na sua apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia de comparação, no livro de João, Jesus expulsa os comerciantes da fé lá no templo, no início do seu evangelho. Por quê? Porque o autor João julgou que para sua proposta teológica de ensino, era importante colocar isso logo no começo. Já Mateus, Marcos e Lucas colocam isso lá no final. Por quê? Porque entenderam que na sua apresentação é melhor colocar no final. O Sermão do Monte não significa que todos esses ensinos foram ditos no mesmo momento, mas que Mateus reuniu nesse momento para dar base para tudo que seria dito depois. E por conta disso, o Sermão do Monte é o conjunto de ensinamentos de Jesus mais preciosos que a gente tem. Por isso que é a base de compreensão no modo como eu devo me relacionar com Deus, comigo e com as pessoas, tá? Então, por isso que ele é tão significativo, tá? Tão significativo. Eu não vou fazer um estudo exaustivo, não, tá? Eu vou dar um panorama sobre o Sermão do Monte a partir de uma proposta de percepção de si, do outro, da relação com Deus e das relações em conflito que é lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, tá bom? E aí, pensando sobre isso, sobre o cristão e a percepção de si, lá em Mateus 5, a gente começa o capítulo falando sobre as bem-aventuranças. Eu não sei se vocês sofreram os impactos disso, de incompreensão, quando você lê as bem-aventuranças. Eu não sei. Espero que sim, porque o objetivo é esse mesmo. Para facilitar esse impacto, vejamos como foi registrado por Lucas esse mesmo ensino de Jesus lá em Lucas, capítulo 6, verso 20 a 22. Lucas 6, 20 a 22. Diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse, Jesus, né? Bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E aí continua dizendo. Perceba que, e aqui nas bem-aventuranças ditas em Mateus, também é uma exaltação do ruim, do que socialmente os valores sociais colocam como positivos. Jesus fala assim, olha, bem-aventurado é você que está no outro campo do que é valorizado. Ele fala pobre de espírito, ou seja, Lucas fala de pobreza material, Mateus aqui falando de pobreza espiritual. Coisa horrorosa, coisa horrorosa. Bem-aventurado você, aí depois que chora, igual lá com Lucas. Bem-aventurados os humildes. Imagine, você num ambiente de opressão romana,
pobreza generalizada. Calcula-se que a renda de um trabalhador, 90% dela era tributada para Roma e para a elite judaica. Então, era muita pobreza, muita pobreza. E aí fala sobre humildade, meio que de acolher essa situação que é revoltante. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Lá em Lucas fala fome, só fome de alimento, aqui fome e sede de justiça. E fome e sede é um negócio ruim de se viver. É um incômodo. E aí está falando, isso é bom. Aí fala puro de coração, aí tem algo que tem num ambiente em que tem muita gente ruim, a sagacidade é elogiada. Aí Jesus fala da pureza. Bem-aventurados pacificadores diante desses tantos inimigos injustos e os perseguidos. Perceba que um dos desafios na espiritualidade cristã é que a gente precisa ressignificar os valores que chegam para a gente. E isso é dificílimo. Talvez um dos desafios maiores da espiritualidade cristã seja esse. Eu consegui ressignificar os valores que chegam para a gente. Para acolher os valores que são próprios do reino. Porque, muito honestamente, na minha cabeça e no modo como eu fui criado e que eu recebo até hoje, bem-aventurado está no bom caminho aquele que ganha bem. E mais, na minha hierarquização das pessoas, eu sou convidado a não hierarquizar as pessoas na espiritualidade cristã. Mas eu duvido que você não hierarquize. E eu, infelizmente, hierarquizo. E na minha hierarquização, eu recebi que maior é aquele que, por fatos dos seus caminhos de vida, tem sucesso social maior do que aqueles que não têm. Eu aprendi isso, vivi isso, e lamento e sofro, ou me regozijo, a partir desses valores. O desafio cristão, e é um profundo desafio, é a ressignificação dos valores que devem orientar a minha vida, que eles sejam a partir do reino. E no reino, o maior é aquele que... Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que serve. Aí ferrou. Aí é tudo contrário ao que a gente fez a vida inteira. Ou não é? E eu duvido, mas duvido, ainda falo de novo, duvido, que tem algum aqui que olhe para um gari que serve todos nós e é fundamental, e teria uma dignidade absurda dentro da lógica do reino, porque o trabalho dele é para servir os outros. Aí você olha para um gari e fala assim, grande no reino. Aí chega um cara num carrão, com motorista, que está indo para o aeroporto, porque vai participar de uma reunião, não sei aonde, todo mundo servindo ele. Aí você olha e fala assim, quem é o grande? Eu duvido que você olhe para o gari, porque eu não olho. E mais, os meus valores que produzem sofrimento e gratificação são orientados por esse olhar, e não pelo olhar do reino. A paz, a alegria que vem de Deus, vem para aqueles que conseguem
essa ressignificação da percepção dos valores. Não que ter dinheiro e ter postos, tal, seja o problema. O problema é isso, assumir o valor de conquista, de hierarquia, de ser maior, menor. Entende? Agora, perceba que eu e você estamos diante de um desafio de espiritualidade, que, vamos ser honestos, a gente está longe disso. Os valores do reino não nos orientam. E aí, com isso, eu não estou glorificando, enaltecendo quem tem trabalho que é pouco remunerado, que tem condições precárias. Não é isso. Não é isso. Se a gente pode aperfeiçoar, ganhar melhor, ter uma vida mais digna, ótimo. O problema é quando eu relaciono isso com dignidade, com felicidade, com alegria, entende? Com uma vida bem-sucedida. Jesus fala, a vida bem-sucedida é daqueles que conseguem olhar para isso e ressignificar. Essa é a vida bem-sucedida. É aquele que, sendo gari, vai glorificar a Deus, tendo uma condição financeira boa, vai glorificar a Deus. É aquele que, sendo gari, não vai se sentir pior do que os outros. É aquele que, sendo tal, não se sente melhor do que os outros. Esse é um bem-aventurado no reino. Entende? Que esse é um desafio para mim e para você. Imenso. Então, a partir do Evangelho, a gente precisa acolher a nossa fragilidade pessoal e acolher a fragilidade dos valores que chegam até nós. E isso é um caminho que ou Deus opera isso na gente ou a gente não consegue. Novamente, eu não estou desvalorizando o crescimento profissional, a busca de vida mais digna, melhores salários, longe disso. É só o posicionamento do que eu considero uma vida bem-sucedida ou mal-sucedida. Entende? E que o meu sofrimento e minha alegria não seja direcionada por esses valores que chegam, mas que sejam direcionadas pelos valores do reino, que está numa outra ordem de compreensão, que vê num pobre, em dificuldade na relação familiar, andarilho, que foi Jesus, que depois foi acusado e morreu da forma mais humilhante que existia. Esse sujeito é um referencial de vida. Percebe como que é para mudar muito a nossa compreensão? Novamente, não é que a gente vai ser andarilho, não é que a gente vai ser pregador errante, pobre, sustentado pelos outros, não é isso. Mas é a capacidade de olhar para esse modelo e para o outro modelo e falar assim, são equivalentes na dignidade, desde que os valores que orientem sejam os mesmos. E alguém não é mais ou é menos por ter isso ou por ter aquilo. Que a nossa dignidade está num outro lugar. Não nesses valores que chegam. Entende? Não entenderam, porque eu também não entendi completamente. Porque isso é um processo lento e gradual. Estou falando que você não entendeu, porque eu só estou falando que isso é um processo lento e gradual, que precisa de modificação na nossa vida, numa percepção dos nossos valores que orientam. E mais, óbvio que eu não vou fazer tudo que está escrito aqui, a gente vai continuar à noite, mas olha só que coisa significativa demais. Depois dele falar dessas bem-aventuranças, que são todas coisas que a gente não quer, pelo que a gente recebeu, ele fala o seguinte, olha, ok, e quais são os seus alvos na vida, então? Quais são os seus alvos na vida? Aí ele fala assim, no sal e luz do mundo.
vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, vocês devem fazer brilhar a luz de vocês diante dos homens, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Ou seja, o alvo da vida de vocês não é a sua glorificação, é a glorificação de Deus. Que a gente gosta de ser reconhecido e precisa ser reconhecido. A gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ser elogiado, a gente precisa ser apoiado, tudo isso. Só que o alvo não é esse. Entende? O alvo é a glorificação de Deus. E como é que a gente vai glorificar Deus? Não é cantando. A gente vai ver isso no capítulo 6, que isso tem a ver com a minha relação com Ele. Eu canto a Deus porque isso tem a ver com as minhas convicções, com o meu movimento. Mas a glorificação a Deus no mundo não é fazendo culto. A gente glorifica a Deus no mundo, ou seja, a gente faz o nome de Deus ser glorificado no mundo, fazendo bem aos outros. E num volume, numa visibilidade que as pessoas vejam. Vendo, vão falar assim, glória a Deus. Então, o alvo da vida do cristão tem que pagar boleto, tem que cuidar da saúde, tem que um monte de coisa. Mas o que orienta de forma principal é a glorificação a Deus, que se dá no mundo, na vida, fazendo bem aos outros. E fazendo bem aos outros num volume, numa densidade tal, que as pessoas vejam. Vocês verão lá no capítulo 6, que o fazer bem que o outro não veja tem a ver com a devoção a Deus, que é o momento da esmola. A produção de bem é visível. Até porque, se não for visível, não consegue fazer. Tem todo um movimento que vai ficar visível. E é isso mesmo. Não é para fazer para ganhar visibilidade. É fazer para glorificar a Deus. Mas a gente glorifica a Deus fazendo bem aos outros. E neles fazer o bem aos outros, isso fica visível. Então, perceba que eu tenho dois grandes desafios na minha espiritualidade que o Sermão do Monte traz. O que eu concebo como bom para a vida, no reino, precisa ser ressignificado. Essa tarefa é dificílima, lá das bem-aventuranças. Muito difícil. E o outro, o alvo da minha vida é glorificar a Deus. E eu faço isso não é cantando nem pregando, eu faço isso produzindo bem às pessoas. Ou seja, servindo. Então, meus amados, percebam que nessa percepção do que somos, a espiritualidade cristã propõe para mim e para você uma reconfiguração no modo de perceber a vida. E é por isso que o Evangelho se inicia no arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente. Da insuficiência, do modo como eu me percebo a vida, e a suficiência na proposta divina expressa no reino de Deus. Mudança de mente. E eu tenho a mais clara convicção de que todos nós precisamos, diariamente, desse processo.
Porque eu sou alimentado todos os dias. Sem nenhum exagero. E você também. Que os alvos da sua vida não são para a glorificação de Deus. E quando a gente diz que é para facilitar a vida, a gente diz que a gente glorifica a Deus cantando, orando. E não como Jesus ensinou, que é produzindo bem. Porque aí complica muito a vida. Entende? Eu não estou dizendo que a gente não glorifica a Deus cantando, a gente glorifica também. Mas isso tem a ver com a nossa devoção. As pessoas lá fora, o mundo, só percebe a glorificação de Deus no fazer o bem, não é cantando e fazendo culto. Isso é gente aqui. Entende? Então, o Sermão do Monte é um convite para apresentar para você que tem um desafio grande de espiritualidade na sua vida. Para todos nós, criados ou recém-entrados nessa ambiência do reino. E para mostrar também, isso vai ficar mais claro na parte seguinte desse capítulo, o quanto é impossível atingir o alvo. O quanto constitui a marca da vivência cristã a insuficiência, a fragilidade, a incompetência para a fidelidade. Ou, como diria Paulo, o pecado habita em nós irremediavelmente, comprometendo as possibilidades da vida que vem de Deus. Isso vai ficar mais claro, que eu vou dar continuidade hoje à noite, a partir do verso 21, quando fica muito claro que todos nós fizemos e fazemos o que não era para fazer. Inevitavelmente. Mas que ressalta algo lindo ao final do capítulo. Lindo, extraordinário, que é a dimensão da graça. E a gente percebe que ser cristão é mergulhar na graça. Sempre, permanentemente. Porque é o único modo da fidelidade. Porque até compreender o que é bênção e fidelidade, muitas vezes eu estou equivocado nessa percepção. Olha que dificuldade. Entende? Dificuldade. Mas Deus nos trata por graça. E que a gente se perceba também sobre graça. Então, a gente vai dar continuidade. Hoje à noite a gente vai ver essa dimensão, concluindo essa percepção de si. E aí, semana que vem, a gente continua numa outra perspectiva, que é a percepção do outro. Mas que você saia daqui com um desafio. Como eu já disse, né, de sofrer pelos motivos certos, bem como se alegrar também pelos motivos certos. Porque sofrer pelo motivo errado é uma perda de tempo terrível. Terrível. Tem muita coisa para sofrer, a gente relatou um monte de coisa aqui. E que também você se alegre pelos bons motivos. Pelos bons motivos. E não por aqueles que te aprisionam. E daí a gente precisa da ação de Deus na vida da gente para mostrar para todos nós os bons caminhos da vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus, eu te agradeço por tua graça, pelo teu amor e tua bondade. Eu peço que o Senhor nos conduza, nos ajude na nossa incapacidade de bem agir, até de bem pensar, de bem desejar. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia da gente e nos ajude na caminhada, Pai. Porque a proposta do reino é libertadora, mas é de uma liberdade que a gente não quer muitas vezes.
E a gente continua sofrendo pelos motivos errados, a gente continua buscando as alegrias por motivos errados, e a vida de paz, e de amor, e de alegria que o Senhor propõe para a gente não a vive. Porque o modo de perceber a vida não se alterou. E eu peço que o Senhor nos ajude, porque isso é obra do Teu Espírito em nós, porque é complicado demais. Eu peço que o Senhor abençoe a todos nós e que haja na Tua igreja, Pai, um ambiente de acolhimento, de amor e de ajuda mútua, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém.